Eu vou pedir aos irmãos para abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo de número 6. Nós vamos ler apenas o versículo de número 11. Eu quero trazer uma meditação com os irmãos aqui, expositiva desse milagre que começa no versículo 1 até o versículo de número 15, esse registro aí da primeira multiplicação dos pães. Mas eu vou ler apenas um versículo para a gente começar, e depois nós vamos meditando, entendendo um pouquinho aqui sobre esse texto. Capítulo 6, versículo 11 nos diz assim: E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Mas como eu falei que eu quero trazer uma palavra expositiva desse texto, nós vamos para o versículo de número 1, que ele diz: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E nós vamos, versículo a versículo, tentar chegar até o fim, destacando aí aquilo que eu entendi importante em cada um desses versículos, irmãos. É um texto muito conhecido dos irmãos e que até mesmo parece um texto simples de se entender, mas esse milagre de Jesus, ele tem umas particularidades muito legais, que eu acredito que nós vamos sair daqui com um pouquinho mais de sede pela palavra de Deus, mais vontade de ler, de conhecer a palavra de Deus. Esse milagre, quando nós vamos olhar para o registro dos milagres do Senhor nos evangelhos, é o único milagre que é relatado pelos 4 evangelhos. Então, diante dessa particularidade, eu acredito que ele tem algo de diferente, e eu busquei esse algo diferente, porque parece um texto até simples, mas quando nós paramos para meditar na palavra de Deus, seja qual texto for ele, em oração, pedindo ao Espírito Santo para nos mostrar tudo aquilo que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração, irmãos, é algo tremendo, porque o estudo da palavra de Deus, ele abre uma dimensão espiritual para nós, uma conexão com o Espírito Santo de Deus, que é inexplicável para nós. Mas nesse primeiro versículo, eu quero frisar aqui com os irmãos apenas a parte aonde João, ele diz: depois disso. É claro que tem todo um contexto geográfico aqui do mar da Galileia, que é muito legal, que ele não é nem um mar, ele é um lago de água doce. Inclusive Israel, sendo tão pequeno, em relação ao Brasil, é um dos lugares que tem um dos maiores reservatórios de água doce, de água potável, que é exatamente o mar da Galileia. Mas eu quero frisar para os irmãos: depois disso. Depois de quê? Irmãos, o Evangelho de João, ele não é escrito em ordem cronológica. E como eu já falei para os irmãos que os outros evangelistas também narraram esse milagre, então eu vou falar um pouquinho aqui do Evangelho de João, mas observar também a visão dos outros evangelistas. Por exemplo, quando nós olhamos para Lucas, no capítulo 9, o versículo 7 a 9, e depois também do versículo
aliás, do versículo 1 ao 5 e depois do versículo 7 ao 9, nós vamos ver dois acontecimentos distintos antes dessa frase aqui, depois disso, que é o quê? Jesus, ele recebe uma notícia muito boa do versículo 1 ao versículo 5 de Lucas, que é os discípulos voltando da grande comissão. Jesus, ele dá uma comissão aos seus discípulos para eles fazerem um trabalho, e eles voltam contando dos resultados daquele trabalho, e alegra ali o coração do Senhor. Mas já o versículo 7 ao versículo 9 conta algo muito triste, que também é narrado nos outros evangelhos, que é a morte de João Batista. Então, Jesus, ele estava diante de um momento muito legal, de uma notícia boa dos seus discípulos, e também diante de uma notícia triste que trouxe um peso muito grande sobre o coração dele. E aí, o versículo vai dizer: depois disso, partiu Jesus. O que eu posso aprender aqui? Depois de todo momento especial da nossa vida, nós não podemos parar no tempo. Nós precisamos continuar caminhando. Não dá para parar. Eu estou no melhor momento da minha vida. Amém. Glorifique ao Senhor, agradeça a Deus pela bênção, mas continue caminhando, porque se você parar no tempo ali, aquele melhor momento já não vai ser tão bom daqui a pouco. Agora, por outro lado também, se você estiver vivendo um momento muito triste, pensando que tudo acabou para a sua vida, nós olhamos para Jesus e vemos que depois daquela notícia triste, Jesus partiu, continuando o trabalho que ele deveria fazer, a missão que o Pai delegou a ele. Então, mesmo numa situação difícil, nós não podemos parar na tristeza, parar no deserto, parar numa decepção. Precisamos continuar seguindo em frente, como a palavra de Deus vai nos orientando aqui, irmãos. E já no versículo 2, eu vejo algo interessante também, que diz: e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Irmãos, os 4 evangelistas, eles destacam que foi uma multidão de quase 5.000 homens, sem contar as crianças, as mulheres. Tem pessoas que chegam a estimar 20.000 pessoas ali diante do Senhor Jesus. Mas João, ele narra de uma forma especial, que ele destaca assim: grande multidão, uma grande multidão. E algo lindo também, irmãos, nós vemos em Marcos, no capítulo de número 6, no versículo 33, vai dizer que aquela multidão, percebendo que Jesus ia atravessar para o outro lado, a multidão correu na frente e chegou primeiro. Enquanto Jesus estava atravessando no barco, a multidão passou sebo nas canelas, seguiu na frente e chegou antes de Jesus, irmão. Que lindo, não é? Que atitude legal da multidão. Sabe o que era triste? O triste é a segunda parte desse versículo, que diz assim, olha: porque viam os sinais que operavam sobre os enfermos. Então, eles correram, mas eles não estavam atrás de Jesus. Eles correram não é por causa do Senhor Jesus, mas por causa daquilo que ele estava fazendo. E aí fica uma pergunta para mim, uma pergunta para você nessa noite: o que nos motiva? O que fez você sair da tua casa hoje e atravessar um trânsito terrível para chegar a esse lugar, sentar aqui nessa cadeira?
com certeza foi para ter um encontro com Jesus, adorar o nome dele, porque os irmãos não estão recebendo nada material por estar aqui. Então, irmãos, quando nós olhamos aqui para essa multidão, para o ensinamento de Jesus, nós vemos que eles estavam se esforçando, mas com uma motivação errada, porque eles estavam buscando apenas as coisas materiais desta vida, mas não estavam se importando com Jesus. Já no versículo 3, nós vamos ver que Jesus subiu ao monte e assentando-se ali com os seus discípulos. Esse ato de Jesus, esse comportamento de Jesus de se assentar, era uma atitude de mestre. Os mestres, quando iam ensinar o povo, faziam desta forma aqui, irmãos. E sabe o que é interessante? Lá no capítulo de número 7, numa outra festa, na festa dos tabernáculos, Jesus, ele chega e ele começa a ensinar. No versículo 15, vai dizer que os judeus, os sábios, as pessoas que estavam ali, admiravam-se de Jesus, maravilhavam-se de Jesus, porque eles pensavam: como ele pode ensinar desta maneira se ele não foi formado em nenhuma das escolas de mestres de Israel? Olha que legal. E aí, irmãos, eu gosto muito da resposta de Nicodemos. No capítulo de número 3 do Evangelho de João, nós vamos ver o encontro de Nicodemos com Jesus, quando ele foi encontrar com Jesus à noite. O versículo 2 do capítulo 3, Nicodemos, ele chega para Jesus. Olha só, Nicodemos era um dos mestres formado nessas escolas. Ele era formado sim em uma dessas escolas, e ele chega Jesus e ele diz assim: Senhor, nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Aleluia. A tua formação não foi em nenhuma das escolas que nós nos formamos, mas a tua formação, ela vem direto do céu. Aleluia. E aí nós vamos ver alguns destaques, irmãos. Quando Mateus vai escrever sobre esse milagre, ele diz que antes de Jesus fazer o milagre da multiplicação dos pães, Jesus cura muitas pessoas. Quando Marcos ele vai relatar esse milagre, ele diz que e Jesus, olhando para a multidão, teve compaixão deles como ovelhas que não têm pastor. Lucas ele vai destacar que Jesus aproveitou aquela oportunidade para ensinar sobre o reino. E João? O que João ele traz com esse milagre aqui para nós? Uma das coisas legais do Evangelho de João é que os milagres relatados ali, que são 7 milagres, inclusive o Evangelho de João, ele é muito legal, porque tem uma conexão com o livro do Apocalipse, né? Porque o Apocalipse, ele é cheio de símbolos com o número 7, e o Evangelho de João também. Nós vemos 7 sinais, que lá são os milagres de Jesus, mas são chamados de sinais ali. Nós vemos 7 vezes que Jesus declara: eu sou. Nós vamos ver 7 testemunhas que declaram que Jesus é o Filho de Deus. Então, quando João ele fala deste milagre, ele fala como um sinal para apresentar o quê? Um sinal para conectar com que ensinamento de Jesus?
de Jesus como o pão da vida. O milagre da multiplicação dos pães, até mesmo Jesus, ele vai falar um pouquinho mais à frente no capítulo 6 sobre o evento do milagre do maná que Deus deu ao povo no deserto, e ali era apresentado quem era maior do que a multiplicação dos pães, quem era maior do que o maná, Jesus, o pão da vida. Versículo 4 nos fala que esse acontecimento aconteceu na Páscoa. Olha, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. O que esse versículo pode trazer de interessante para mim? Pode me mostrar a cronologia do ministério de Jesus. Se a gente voltar um pouquinho, no capítulo 2 do livro de João, nós vamos ver o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho. E aí nós vamos ver que logo após esse milagre de Jesus, tanto no versículo 13 do capítulo 2 e no versículo 23, vai dizer que aquele milagre aconteceu perto da Páscoa. Aí vem aqui o capítulo de número 6, versículo 4, diz que esse milagre aconteceu na Páscoa. Aí nós pegamos João do capítulo 13 em diante, mas no capítulo 13 nós vemos ali Jesus num jantar, na ceia com seus discípulos, o momento em que ele lava os pés dos discípulos, e aquela foi o quê? A última ceia de Jesus, antes de ele entregar sua vida na cruz do Calvário, e essa ceia aconteceu quando? Na Páscoa. Então, primeiro milagre de Jesus, na Páscoa. Esse milagre aqui, segunda Páscoa. A morte de Jesus, terceira Páscoa. Aí nós podemos entender que o ministério de Jesus teve 3 anos, né? A cronologia do ministério de Jesus é apresentada pelas festas que são relatadas nos evangelhos. Então eu quis frisar isso aqui para os irmãos. E já no versículo 5, irmãos, aí já começa mesmo de verdade a atuação do milagre de Jesus. Versículo 5 diz: então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Onde compraremos pão para esses comerem? E nós vamos ver aqui mais à frente, irmãos, que o Senhor, ele bem sabia o que ele havia de fazer. Ele estava ali experimentando a Filipe. E por algumas vezes o Senhor, ele vai provar a nossa fé. Existem alguns acontecimentos na nossa vida que a gente não compreende. Você começa a perguntar para Deus: por que isso está acontecendo na minha vida? Por que eu estou passando por esta situação? Será que eu pequei? Será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo? Mas, irmãos, não é muito legal a gente ficar buscando os porquês. É muito mais fácil nós entendermos o que o Senhor quer de nós. Por vezes o Senhor, ele vai provar a nossa fé. É através de circunstâncias difíceis que o Senhor vai nos preparar, vai nos moldar para nós crescermos espiritualmente. Marcos, no capítulo 2, lá no milagre do paralítico que foi levado por 4 homens que passaram também uma situação bem difícil para poder levar aquele paralítico ali até Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus, olhando a fé deles, disse ao homem: os teus pecados estão perdoados. E depois operou o milagre na vida daquele homem. Então, o Senhor, ele quer ver a nossa fé em ação. O Senhor, ele quer ver a sua fé em ação. E ele só vai ver a nossa fé em ação
permitindo algumas circunstâncias difíceis para operar o seu milagre sobre a nossa vida. Amém, meus irmãos? E aqui eu vou pular o versículo 6, vamos direto para o 7, depois eu volto para o 6. No versículo 7 diz assim: Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um tome um pouco. Jesus faz uma pergunta para o seu discípulo e ele diz: 200 dinheiros de pão não vai dar para dar nem um pouquinho para cada um. O que Filipe estava dizendo ali? Os textos mais tradicionais vão trazer a palavra denário no lugar de dinheiro. E o denário, o valor do denário era um dia de trabalho de um assalariado. Então, ele estava dizendo: Senhor, nem que nós trabalhemos 200 dias, não vai dar para dar um pouquinho de comida para essa turma aí toda, não. Não tem jeito. Não dá para ter uma saída nessa circunstância aí não, Jesus. E aí nós vamos ver que o problema de Filipe e o nosso é nós sempre focarmos na dificuldade, sempre focarmos nos problemas, nas lutas. Tem gente que você encontra com ela, como é que tá tudo bem? Você fica até com medo de perguntar se está tudo bem para a pessoa, porque você sabe que ela vai fazer um relatório de coisa ruim, que você vai sair carregado daquele lugar. Vai sair sobrecarregado. Porque tem pessoas que elas focam nas coisas ruins, focam nos problemas. Aquele discípulo estava diante do Senhor Jesus e ele preferiu olhar mais para a dificuldade do que para Jesus. E às vezes nós fazemos da mesma maneira, irmão. Nós nos encontramos, nos deparamos diante de uma circunstância difícil e a primeira coisa que a gente vai fazer é esquecer de Jesus e dizer: não tem jeito, acabou. Só que tem uma coisa. O versículo 6 ele diz assim: Jesus, mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus sabia o que deveria fazer, irmãos, mas ele estava experimentando o servo dele. E quando eu olho para esse versículo aqui, eu aprendo algo muito legal, porque assim como esses discípulos, você já viu que a gente está sempre tentando ensinar Jesus como é que ele tem que fazer as coisas? Ensinar Jesus como é que ele tem que realizar as coisas na nossa vida. Jesus, não dá para realizar esse milagre não, que nem que nós trabalhássemos 200 dias, não dava para comprar pão para essa turma toda. Mas Jesus sabia o que ele deveria realizar ali naquele lugar. E eu vou voltar aí lá para Mateus, Marcos e Lucas, porque Mateus, Marcos e Lucas, eles destacam algo ainda mais interessante dessa resposta dos discípulos. Porque lá nos outros evangelhos, os discípulos dizem assim: Senhor, despede essa multidão, manda eles embora, porque não tem jeito de solucionar o problema deles aqui. Então, além de tentar ensinar Jesus, eles queriam dar uma saída mais fácil para Jesus. Jesus, manda essa multidão embora, esquece desse pessoal aí. Só que tem um problema. Enquanto eles mandavam, Jesus, manda a turma embora. Enquanto eles queriam o problema longe, Jesus queria a multidão perto. Aleluia! Então, de repente você vai se deparar com pessoas que não acreditam em você, pessoas que já desistiram de você,
pessoas que falam coisas de você, dizendo, Jesus tem que largar a mão daquela pessoa lá, porque não tem jeito não. Mas enquanto as pessoas desistem de você, enquanto as pessoas desacreditam de você, Jesus te quer por perto. Jesus, ele te quer perto. Então não adianta os discípulos dizerem, Senhor, despede essa multidão aí, porque Jesus, ele vai querer que você esteja perto e ele vai realizar o milagre na minha vida e na sua vida. Só vou dizer aqui para a gente passar à frente, quando diz que Jesus sabia o que deveria fazer, irmãos, ele ainda sabe como fazer. Nós não precisamos ensinar Jesus aquilo que ele deve realizar na nossa vida, porque ele sabe como vai tratar conosco, meus irmãos, tá bom? E ele não sabe só o que ele vai fazer, como ele também sabe o que nós estamos fazendo, tá? Versículo 8 e versículo 9. E um dos seus discípulos, André, a gente já vai ver aqui o outro discípulo que tomou um outro rumo. Vamos ver esse outro rumo aqui, o que vai dar? E um dos dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Olha só, irmãos, outro discípulo vem e ele tenta oferecer uma solução para Jesus. E era a solução de verdade. Ele estava certo em apresentar o menino, em apresentar os 5 pães, mas o que está errado aqui? O que está errado aqui é que ele apresenta a solução para Jesus, mas olha o final do versículo 9. Mas que é isso para tantos? Ele apresentou a solução, mas ele mesmo não acreditava que poderia acontecer alguma coisa. Ele não acreditava que poderia mudar o quadro daquelas pessoas. E aí, quando eu vou me colocar dentro do texto para ver, Jesus, o que o Senhor quer me ensinar aqui, Jesus? Aí sabe o que eu vejo? A minha oração, a sua oração, muitas vezes. Por muitas vezes nós dobramos os joelhos. Senhor meu Deus, olha essa situação que eu estou passando, Jesus. Tem misericórdia da minha vida, Jesus. Eu preciso de um milagre, eu preciso de uma vitória. E fala em mistério e chora. Aí acabou a oração, levanta. Aí chega alguém para você. E aí, como é que tá? Agora acabou, agora não tem mais jeito não. Olha, eu desisto de tudo. Eu desisto do meu casamento, eu vou meter o pé. Eu desisto do meu trabalho. Essa empresa, eu vou fechar a empresa mesmo, tá tudo no vermelho. Então, a pessoa dobrou o joelho, orou, pediu a solução para Jesus, até fala com Jesus como é que quer que Jesus faça, mas lá no íntimo do coração, não acredita que Jesus pode fazer. Entendeu? E nós nos vemos assim algumas vezes. Nós precisamos orar, até apresentar a solução para Jesus, mas acreditar de verdade que Ele vai fazer. Amém? Ainda no versículo 9, nós vamos ver os pães e o menino. Você não notou nada diferente aqui nesse texto, não, irmão? Está aqui, ó. O que o rapaz tinha? 5 pães de cevada. Mas espera aí, pão não é de trigo? Como é que o pão dele lá era de cevada? O pão do povo de Israel não era de trigo? Sabe por quê, irmãos? Aquele jovem, ele era paupérrimo. Ele era muito pobre. E as pessoas pobres não tinham condição de comprar um pão de trigo. Não tinham condição de comprar o trigo para fazer um pão, então eles compravam cevada, que era um grão
inferior, mais barato, e faziam o pão de cevada. Então, nos mostra aqui a classe social daquele menino, a dificuldade daquele menino. E, inclusive, alguns entendidos dizem que aqueles 2 peixinhos eram 2 peixinhos salgados, que era para disfarçar o gosto ali do pão de cevada, que era inferior ao pão de trigo. Então aquele menino era muito pobre, irmão. Ele era pobre, mas ele tinha um coração muito generoso. Aleluia. Ele era pobre, irmão, mas ele tem algumas lições que eu preciso tratar com os irmãos aqui. Quer ver? A maioria das pessoas, todo mundo, não quis saber de se preparar para nada. Saíram em disparada atrás de Jesus, mas aquele menino, irmãos, ele foi preparado. Ele preparou o embornalzinho dele, colocou 5 pãezinhos, colocou 2 peixinhos ali, porque ele pensava no seu coração: o meu encontro com Jesus pode demorar um pouquinho. Eu preciso estar preparado para mim gastar mais tempo com o meu Senhor. Ele estava preparado para gastar tempo com Jesus, meu irmão. E o resto da multidão não. Então, ele tinha um coração generoso, porque imediatamente ele pega o pão, coloca na mão de André para levar até Jesus. Ele poderia ser orgulhoso, ele poderia dizer: não, mas esse aqui é meu, eu que preparei isso aqui para o tempo que eu preciso ficar com Jesus. Mas não, ele compartilhou, irmãos. E daqui a pouquinho, mais à frente, nós vamos ver a bênção que é nós compartilharmos. E nesse versículo dos peixes, dos 5 pães, que nós sabemos que é muito pouco, nós aprendemos algumas lições. Por exemplo, comece com pouco mesmo. Tem gente que nunca consegue fazer algo grande, concluir algo grande na vida, porque ele está sempre esperando uma preparação muito grande. Não, quando eu tiver um grande capital financeiro, eu vou investir, eu vou vencer, eu vou abrir o meu negócio. Enfim, a pessoa ela tem muitos sonhos, mas os sonhos nunca se concretizam porque ela está esperando uma grande oportunidade. E a palavra de Deus aqui, ela nos ensina que se nós temos pouco, vamos começar com pouco mesmo. Ah, mas eu tenho uma capacidadezinha tão pequena. Eu também. Mas eu vou com a minha pequenininha mesmo. Aí eu não sei falar direito. Eu também. Mas eu vou desse jeitinho aqui que os irmãos estão vendo mesmo. A gente vai com pouco, irmãos, e Jesus abençoa esse pouco. Sabe por quê? O pouco na nossa mão, ele realmente é muito pouco. Mas o pouco, quando nós colocamos na mão de Jesus, ele se torna suficiente. O pouco na mão de Jesus é tudo. Então, não despreze o pouco que você tem. Segundo Reis, capítulo de número 4, nós vamos ver a multiplicação do azeite da viúva. A viúva chega, conta os seus problemas para o profeta Eliseu, e aí o profeta diz: o que você tem em casa? Qual é a primeira resposta dela? A tua serva não tem nada. Aí depois ela pensa um pouquinho, a não ser uma botija de azeite. O milagre estava na mão dela, mas ela pensava que era muito pouco. Ela pensava que era muito pequeno. E dali o profeta orientou, ela seguiu as orientações
e ela foi plenamente abençoada naquela multiplicação de azeite. Então, não despreze o que você tem, não despreze o que você é, entrega tudo para o Senhor, porque Ele sabe o que vai fazer e Ele tem o poder de multiplicar na minha vida e na sua vida também. Amém? Nós vamos para o versículo de número 10, tem que correr um pouquinho. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Mandai assentar. Irmãos, o nosso Deus é um Deus que gosta de organização. Imagina a bagunça que seria se aquela multidão toda estivesse rodeando Jesus e os discípulos ali para pegar pão. O negócio ia ficar complicado. Os outros evangelistas, eles destacam que a multidão sentou de 50 em 50, de 100 em 100, se organizaram, o milagre aconteceu e cada um se alimentou. Então, se eu estou esperando um milagre, eu preciso preparar o terreno para esse milagre acontecer. Tem gente que ele quer um milagre, mas ele não quer organizar a vida dele para Jesus fazer um milagre. Ah, Senhor, eu quero ter um milagre, Jesus. Aí Jesus pede algo a você, a mim, um compromisso com Ele. Ah, não, compromisso eu não quero não. Compromisso eu não quero não. Ah, mas milagre, milagre eu quero. Já viu aquelas pessoas? Eu conheci um obreiro muito antigo, Sebastião Cruz. Pastor João Miranda deve lembrar dele, ele era de conselheiro, né? Esse presbítero Sebastião Cruz, ele era um velhinho, irmão, e ele era um dirigente de congregação. E quando eu ia lá nos trabalhos dele, sempre eu era jovem ainda e sempre tinha muito visitante. Aí ele falava: gente, quem quer receber o milagre de Deus aí, quem quer receber a vitória do Senhor, Jesus vai operar na tua vida. Aí o povo vinha para frente, vinha todo mundo, né? Aí ele falava assim: quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Aí todo mundo ficava quieto. Aí ele mesmo respondia: os milagres de Jesus vocês querem, mas Jesus mesmo vocês não querem não, né? Mas falava na cara, na lata da turma, antes de orar. Eu acho que o pessoal já até desanimava do milagre depois dessa. Depois de receber essa, irmão. Então, as pessoas querem o milagre. Eu quero o milagre, eu quero a vitória. Mas eu quero organizar a minha vida para o milagre acontecer. Eu quero obedecer o Senhor nos seus mandamentos, naquilo que Ele requer para a minha vida. Então, Jesus gosta de coisa organizada. Se eu quero receber algo de Deus, eu preciso me organizar para Ele falar, para Ele fazer, para Ele operar na minha vida. Amém? Agora, irmãos, de vez em quando, os músicos, cantores que estão aqui na frente, eles falam assim: aí, fica você de pé aí, vamos louvar todo mundo de pé agora. Eu acho que deve ter gente que deve se levantar com aquele maior ânimo para cantar, né? Deve ter aqueles que devem pensar assim: para que mandou ficar em pé? Eu já trabalhei o dia inteiro, estou cansado demais, e esse pessoal ainda manda ficar em pé aqui na igreja, Jesus. Aí, irmão, imagina se eu, nesse tempo todo que eu estou trazendo a palavra de Deus para você aqui, se você estivesse em pé, todo mundo em pé. Não ia ser complicado? Você ia se cansar, né? Mas você está descansado. Por que você está descansado? Porque você está sentado. Jesus mandou todo mundo sentar, todo mundo se organizar. E o que eu aprendo quando Jesus fala assim, ó, senta todo mundo? Jesus está falando assim, ó, descansa. Descansa na situação que eu vou operar. Descansa que eu vou fazer. Enquanto você descansa, eu estou curando. Enquanto você descansa, eu estou abençoando a tua vida. Enquanto você descansa, eu estou operando aquele milagre que você orou, que você pediu.
Enquanto você descansa, eu estou salvando o seu familiar. Então nós aprendemos com esse milagre aqui que nós precisamos descansar na presença do Senhor também, para Ele realizar um milagre na nossa vida. Amém? Vamos correr um cadinho aqui. Versículo 11. E tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Tomou os pães. Irmãos, eu quero destacar aqui que nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e é muito legal quando você lê um texto que contém em outro lugar da Bíblia também, é importante nós lermos a narração de um e de outro, para a gente ver, receber alguma coisa a mais. Por exemplo, João, ele vai falar aqui que Jesus, ele tomou o pão e ele deu graças. Os outros evangelistas dizem assim, que Jesus tomou o pão e olhou para o céu. Tomou o pão e olhou para o céu. Aí, eu posso aprender algumas coisas com isso aí. Que nós precisamos também, diante, em tudo na nossa vida, olhar para o céu. E saber que é de lá que vem a nossa bênção. É de Deus que vem a nossa bênção. É de Deus que vem a nossa vitória. É de Deus que vem todas as condições que nós precisamos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E quando evangelistas destacam que Jesus olhou para o céu, eu vejo uma coisa, não é aquilo que eu tenho na minha mão, é aquilo que eu tenho no céu. Amém? Não é aquilo que você tem na sua mão, é aquilo que, talvez o que nós temos na mão é muito pouco, mas o que você tem no céu é muito grande. Aleluia! O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz assim, ó: pensai nas coisas de cima, olhai para as coisas de cima, olhai para as coisas do alto. Se nós ficarmos somente no horizontal, irmão, somente olhando para essa terra, somente olhando para as notícias do dia a dia, nós vamos ficar abatidos, tristes, em depressão, decepcionado. Mas quando nós pegamos qualquer situação que nós estamos passando, a gente olha para o céu, ei, tem coisa tremenda de Deus para mim no céu. Tem coisa tremenda de Deus do céu para chegar agora, para realizar agora. E tem coisa melhor ainda para quando o Senhor me buscar. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não viu, aquilo que a mente humana não pôde perceber, é o que está preparado para mim, para você. Amém? E aí, irmãos, Jesus, ele deu graças. Falar sobre a ação de graça, eu nem vou me arriscar de falar de ação de graças hoje, porque o pastor Marcelo, no domingo de manhã, ele deu uma aula, 1 hora, sobre ação de graças. Inclusive, ele falou que nós só percebemos o quão importante as coisas pequenas são quando nós perdemos. E ele contou experiências dele lá em Juiz de Fora, sobre a pessoa lá que não conseguia piscar, e aquele negócio todo que você estava aqui, você ouviu, você guardou no seu coração. Eu não vou me arriscar nem de falar de ação de graça, porque o pastor Marcelo já falou tudo no domingo de manhã. Mas nós entendemos, irmãos, que é através da ação de graça que nós recebemos o nosso milagre da parte de Deus. Tem algo ainda especial nesse versículo aqui que eu quero destacar para você, que João, ele vai dizer que, havendo dado graça, Jesus repartiu. Jesus podia ter mandado a turma fazer uma fila, todo mundo passar ali, pegar, igual acontece aqui no Brasil. Mas não, mandou todo mundo ficar sentado. Jesus operou o milagre, colocou na mão dos discípulos, e os discípulos colocaram na mão da multidão. Está destacando aqui, olha. Repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. Então, irmão,
Tem coisa que Jesus vai tratar direto com você e vai abençoar, vai operar o milagre na tua vida. Mas tem coisa que Jesus vai colocar na mão do teu pastor para entregar para você, tá? Tem coisa que você só vai receber se você receber da mão deles. Então, por isso que a gente tem que estar alinhado com os nossos pastores, orando pela vida dos nossos pastores, amando os nossos pastores, porque em algumas circunstâncias nós vamos precisar de algo de Deus, que Deus vai colocar na mão deles, para eles entregarem para a gente. Amém? É o que está aqui na palavra que nós vemos, não foi? Olha, irmãos, eu preciso correr mais um pouquinho aqui, mas eu preciso destacar uma coisa. Você lembra que Filipe falou: Jesus, não adianta trabalhar 200 dias direto, que não dá nem um pouquinho para essa multidão. No milagre que Jesus realizou, olha só, versículo 11. E os discípulos, pelos que estavam assentados, igualmente também os pães, quanto eles queriam. O milagre do Senhor não é do tamanho da minha mente, do meu entendimento. Os discípulos pensavam: não dá para fazer nem um pouquinho para eles. Aí Jesus faz o quê? Opera um milagre tão grande que deu para o povo comer até não aguentar mais, irmãos. Comer o bastante para se satisfazer. E aí no versículo 12 ainda vai dizer que eles recolheram, e quando estavam saciados, todo mundo de barriga cheia, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Jesus não gosta de desperdício. Jesus não gosta de desperdício. E o pastor Marcelo também falou sobre isso aí. Quanto que a gente desperdiça? Ele falando sobre a casa de Dorcas, você se lembra disso também. Só que pensando no desperdício, irmão, eu ouvi outro dia um podcast, tinha uma mulher, ela conversando com outras mulheres, ela diz assim: o que você faria se eu te desse 10 milhões de reais? Aí cada uma deu a sua resposta lá. Eu ia parar de trabalhar agora, ia para uma ilha. A outra, eu ia mandar as pessoas fazer alguma coisa. Cada um lá deu a sua resposta, né? Aí ela falou assim: agora, o que você faria se eu te desse 10 milhões de reais, mas você não pudesse acordar amanhã? Aí elas rapidamente: a gente devolvia, todo mundo, a gente devolvia. Aí ela perguntou: ué, mas se acordar de manhã vale mais do que 10 milhões, por que você acorda de mau humor? Se acordar vale mais do que 10 milhões, por que você acorda cheio de depressão, triste com a vida, com preguiça? E aí eu pude entender, irmãos, que um dos maiores desperdícios, falando aqui que Jesus não gosta de desperdício, um dos maiores desperdícios que nós temos da nossa vida é o tempo. Aquele tempo que a pessoa passa a tarde inteira de um final de semana ou de qualquer dia, sei lá no feed do celular, da rede social, fica até com calo no dedo de tanto passar lá no celular. Tempo perdido, você perdeu o teu tempo. E tem um problema, que se você perde dinheiro, você consegue ganhar de volta. Se você perde um bem material, um carro, isso aquilo, você consegue recuperar. Tudo a gente pode recuperar. Agora, o tempo que você perdeu hoje em alguma coisa inútil, nunca mais você vai ter ele. Então, quando nós olhamos para o desperdício, nós não podemos perder tempo. Amém, meus irmãos? O versículo 13, ele vai falar ali do recolhimento de 12 cestos. Eu acho até que Jesus, como a gente ouve o pastor Marcelo dizer que Jesus ele tinha um senso de humor muito legal, né? Os discípulos não acreditavam que Jesus poderia alimentar aquela multidão. Aí Jesus vai, alimenta a multidão e
sobra exatamente 12 cestos. Um cesto para cada discípulo que não acreditou que Jesus poderia operar o milagre. Aqui, ó, um cesto para você, um cesto para você, um cesto para você e um cesto para você, tá bom? Um cesto para cada um aí para vocês saberem que eu posso fazer, tá bom? É interessante, irmãos, a palavra de Deus é muito legal. O versículo 14, que ele vai dizer sobre que os homens, vendo aquele milagre de Jesus, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria de vir ao mundo. É uma relação com Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, quando Moisés, ele profetiza sobre a vinda de Jesus. Mas eu só quero, para encerrar, para a gente orar aqui, que o pastor me permitiu convocar o povo para a gente orar juntos aqui, irmãos, eu vou ficar com o versículo 15, porque depois daquele milagre ali, e essa aqui é para a gente guardar mesmo, para você fechar aí. Depois do milagre, depois de tudo, sabendo, pois, Jesus que haviam de vir para arrebatá-lo, para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para um monte. Jesus sabia que aquela multidão estava com o propósito de desviar Jesus do plano de Deus para a vida dele. Um dia Jesus vai ser rei em cumprimento, a palavra profética vai reinar no milênio, enfim, não dá para falar sobre isso hoje, mas naquele tempo não era a hora de Jesus. Inclusive, Jesus já havia falado isso para sua mãe, lá no capítulo 2 de João. Jesus fala para sua mãe, ó, não é chegada a minha hora. Lá no capítulo 7, fala para os seus irmãos, os discípulos, os irmãos de Jesus, eles falam, vai para a festa dos tabernáculos. A festa do tabernáculo é a maior que tem em Israel. Todo mundo que quer ser conhecido vai para lá. Não fica fazendo seus milagres aqui no cantinho, não. Vai. Aí Jesus falou, não é chegada a minha hora. E Jesus, sabendo a intenção desse povo aqui, também falou para aquele povo, olha, estou saindo fora aqui. Sabe o que eu aprendo aqui? Se alguém quer me desviar da presença de Deus, se alguém quer fazer uma rodinha de escarnecedor comigo, se alguém me chama para uma fofoca, para uma conversa fiada, se alguém me chama para alguma coisa que vai me afastar do plano de Deus para a minha vida, eu preciso seguir o exemplo de Jesus. Rapar fora, sair de perto, me retirar. Se tem alguma coisa que quer me afastar, alguém quer me afastar de Deus, eu preciso me retirar dessa pessoa. Aí, irmãos, é melhor ficar sozinho do que ficar perto de escarnecedor. É melhor ficar sozinho do que ficar perto de rebelde. É melhor ficar sozinho. Eu poderia dar uma lista grande aqui para os irmãos, mas nós entendemos, assim como Jesus, as pessoas queriam desviar ele do propósito, ele se retirou. Se alguém chegar com alguma historinha para você que não é do Senhor, ou que vai atrapalhar a tua caminhada cristã, vai te impedir de chegar na glória, se retira. Ah, mas eu tenho vergonha de falar com a pessoa, de desfazer da pessoa. Eu tenho mais vergonha ainda de não ir para a glória, né? Agora de falar com a pessoa, essa conversa aí não é para mim não. E sair fora, essa aí eu não perco não. Amém, irmão? Eu espero que os irmãos tenham sido abençoados com essa humilde palavra. Vou pedir os obreiros para trazer as caixas de oração para cá e convidar os pastores, presbíteros, para nós estarmos orando pelos pedidos dos irmãos.